Quando você deixa a tristeza encher seu coração, isso o mantém em uma situação difícil. E quando permanecer nessa situação, você terá dificuldade para ver o que há de bom ao seu redor. No entanto, quando Deus permite que você remova as vestes da tristeza e quebre as correntes de você, sua vida pode começar a experimentar a plenitude melhor de Deus. Deus estava falando sobre o seu Filho Jesus em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O termo veste de louvor é uma metáfora para a alegria e ação de graças que o povo de Deus sente quando está cheio de alegria do Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz que a alegria de Deus é a força do seu povo. Lembre-se também de que a Bíblia diz que você só tirará água do poço da salvação por meio da alegria. Isso significa que quando você fica em tristeza, depressão ou desolação, você se mantém preso por uma corrente invisível que te mantém tão sedento e seco que mesmo estando perto do poço da sua salvação, você não tem nada com o qual para extrair suas bênçãos e privilégios. Muitos cristãos estão deixando a tristeza controlar suas vidas hoje. O que significa tristeza? Estar triste significa ser dominado por um profundo sentimento de dor, pesar e arrependimento. A tristeza do coração nem sempre está relacionada a uma condição de saúde física, mas pode ser causada por decepções, eventos desafiadores, mágoa emocional ou pela perda de algo ou alguém. Às vezes, por não ter feito ou deixado de fazer algo no passado, algumas pessoas se sujeitam a viver em constante arrependimento, se culpando por isso. E quando você permanece nessa posição, talvez nunca veja nada de bom em si mesmo, em sua vida ou naqueles que Deus está plantando ao seu redor. É como a pessoa que tenta uma aventura inúmeras vezes apenas para se decepcionar repetidamente. Ela pode começar a usar suas decepções para se definir. Se você não for cuidadoso, a tristeza de não conseguir o emprego dos sonhos, ir para a escola dos sonhos, expandir seus negócios da maneira que planejou ou romper um ciclo de vida pode ter um grande impacto em seu espírito, tanto que você se torna controlado por ele. O fato de você ter falhado ou se decepcionado não deve definir você, meu amigo e minha amiga. Deus chamou você para uma vida de milagres e testemunhos. Deixe-me perguntar o seguinte: qual é a principal coisa que valida a vitória? Com certeza, os desafios e as oposições. Como você pode dizer que ganhou quando nunca houve uma disputa ou uma oposição? Você diria que venceu quando não havia nada tentando fazer você perder? Não necessariamente. Portanto, quando a tristeza bater à sua porta, lembre-se de que você nunca deve permitir que ela controle sua vida. Agora, existem dois tipos de tristezas mencionadas na Bíblia. A primeira é a tristeza segundo Deus, que pode ser chamada de tristeza piedosa. A segunda é a chamada de tristeza do mundo. É o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza segundo Deus? Geralmente é o sentimento de tristeza dentro do seu espírito quando você não está andando na vontade de Deus. Você pode ter sentido isso quando cometeu um erro ou desobedeceu a Deus e teve que voltar rapidamente e orar por perdão. Ela é despertada pelo Espírito Santo dentro de um cristão verdadeiro para mantê-lo ciente de como Deus se sente sobre as coisas que não agradam a Ele em nossas vidas. Veja, se você tem o Espírito Santo, quando algo em sua vida desagrada a Deus, você sentirá isso. A Bíblia chama isso de contristar o Espírito. Significa que o Espírito de Deus dentro de você não está satisfeito com aquela fala, reação, pensamento ou escolha. O resultado é que, se uma pessoa realmente ama e teme a Deus, ela não ficará satisfeita consigo mesma e, portanto, terá tristeza em seu espírito. O objetivo disso é levá-lo ao arrependimento para se afastar dessa coisa.
Por isso a Bíblia diz que essa tristeza a ninguém traz pesar, pelo contrário, leva à salvação. Todo verdadeiro filho de Deus deve procurar ser sensível o suficiente em seu espírito para experimentar a tristeza segundo Deus. Isso nos ajuda a examinar nossos corações e permanecer no caminho certo com a ajuda do Espírito Santo. É o que Davi escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi entendeu que enquanto seu coração estivesse correto diante de Deus, ele o conduziria à vida eterna. A tristeza, segundo Deus, é uma vantagem do cristão. Ela leva à restauração, consagração, arrependimento, alegria e salvação. Por outro lado, a tristeza mundana não traz nada além de morte. Enquanto a tristeza piedosa leva você a ver o quanto Deus te ama e quer que você seja melhor como pessoa, a tristeza mundana faz com que você não veja nada de bom em si mesmo, na vida ou nas outras pessoas. Isso significa que, se perder um ente querido, por exemplo, você não deve sofrer? Não, não é isso que quero dizer. A Bíblia não te condena a sofrer. No entanto, ele nos instrui a ter certeza de que não estamos sofrendo como o mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 diz: Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem na morte, para que não sofram como o resto da humanidade que não tem esperança. Como o mundo sofre? Ele sofre com a desesperança, como se tivesse perdido tudo. Ele sofre como se fosse o fim do mundo. Ele permite que sua perda hoje defina seu amanhã e não permite que sua dor e arrependimento defina e lhe dê uma nova identidade. Certa vez ouvi falar de uma mulher que perdeu um de seus filhos. Pela forma como a morte daquele filho a afetou, você poderia dizer que aquele era o seu filho favorito. Após a morte dele, a vida dela simplesmente parou. Ela ficou desolada. Ela parou de cuidar de si mesma, do resto dos filhos mais novos e do marido. Ninguém conseguia entender como ela podia ficar tão desesperada com a morte de seu filho quando ainda tinha outros filhos e sua família para confortá-la. Isso foi obra do diabo. Veja, Satanás sabe que desde que você permita, ele pode ganhar terreno em sua vida. E qualquer terreno que você dê ao diabo, ele transformará isso em uma fortaleza. Assim, quando a tristeza se torna essa fortaleza, ela pode começar a controlar sua vida até que você se torne a definição ambulante dela. Por outro lado, quando permite que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida, você experimenta a verdadeira alegria da vida. Como você pode permitir que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida? Não importa quantos pontos eu compartilhe sobre como fazer isso. Eles serão construídos em torno de uma coisa: ter fé em Deus. Jesus explica em João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, mas credes em Deus e creiam também em mim. E no versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não dou-lhes como dá o mundo. Não se perturbem os vossos corações e não temas. Uma das provas mais poderosas da fé é a paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é viver em negação. Em vez disso, a paz é o resultado de um testemunho interior de que, independentemente do que aconteceu, do que pode estar acontecendo ou do que pode acontecer, Deus está no controle e todas as coisas cooperarão para o seu bem. A paz está avançando constantemente pela tempestade, sem permitir que a tempestade ao seu redor se torne uma tempestade dentro de você. Essa paz só vem do alto e tem o poder de quebrar o controle da tristeza e enchê-lo de alegria. Então, aqui está como funciona. Se deseja quebrar as correntes da tristeza em sua vida, você deve ter fé na integridade de Deus. A integridade de Deus está em sua palavra. Deus é obrigado a honrar sua palavra em sua vida de acordo com a vontade dele em seu tempo. Portanto, mesmo que você esteja lidando com pesar, tristeza ou remorso por algo em sua vida, Deus está dizendo: estou ciente de suas mágoas e dores. Deixe-me curá-lo. Se volte para mim. Tenho planos maiores reservados para você. Pegue minha mão e caminhe comigo. Sim, você foi queimado, agora é hora de renascer das cinzas. Sim, você foi quebrado, agora é hora de juntar seus pedaços e transformá-los em um design ainda mais bonito.
A palavra de Deus está cheia de promessas sobre a restauração, cura, paz e reviravoltas milagrosas de situações. E já que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se envolva mais com essa palavra a cada dia. Aprenda a passar mais tempo levando a Bíblia, meditando nas promessas de Deus a seu respeito, especialmente nessa área de tristeza. Quando você passa tempo com a palavra, logo sua luz brilhará em seu espírito. É o que disse Jesus: a verdade vos libertará. Como a verdade da palavra de Deus te libertará das garras da tristeza? Na palavra você encontrará tudo o que Deus disse sobre seus planos para você e seus pensamentos a seu respeito. Uma vez entendendo isso, você aprenderá o que significa quando a Bíblia diz que não importa o que aconteça com você, isso resultará em seu bem. Assim que a palavra penetrar, você descobrirá que a esperança do cristão não se baseia nas coisas que ele ganha ou perde aqui na terra. A esperança do cristão é eterna. Ela se encontra no reino onde não pode haver dano ou perda. Ela permanece para sempre. Eu poderia continuar e continuar. No entanto, essas revelações darão origem à fé em seu espírito, que por sua vez abrirá sua vida para novas ondas de paz e alegria de Deus. E assim, em vez de ficar triste e cabisbaixo, você ficará cheio de alegria e gratidão porque sabe quem você é em Deus. Percebe que deixar a tristeza controlar sua vida só te deixará em desvantagem? É hora de obter novas vantagens em Deus, permitindo que Ele quebre as correntes da tristeza e encha você em sua paz e alegria. O seu melhor ainda está à sua frente. Não há espaço para medo ou tristeza. Você é um filho e uma filha de Deus. Levante-se para a sua herança nele. Você sabia que seus problemas ganham força quando você se concentra neles? Você pode pegar uma pedrinha e ela fica bem pequena em suas mãos. Mas se começar a aproximar essa pedra cada vez mais do seu rosto, você notará que ela começa a cobrir mais a sua área de visão. Se você aproximar essa pedra o suficiente do olho esquerdo, notará que não conseguirá ver muito mais com esse olho. Como a pedra cobre uma área mais ampla de sua visão, ela parece um objeto maior. É assim que nossos problemas ficam quando nos concentramos neles. Aprendi há alguns anos que aquilo em que você se concentra exerce influência sobre sua mente. Aquilo em que você se concentra, você começa a transparecer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Você quer ficar preocupado? Concentre-se em situações preocupantes. Neste ponto, a preocupação não se torna apenas algo errado com você, torna-se quem você é de uma maneira transformada. Você se lembra do que Davi disse no Salmo 121? Ele disse que levantaria os olhos para as colinas. Então ele perguntou de onde veio sua ajuda, senão do Senhor. Davi estava usando este salmo para confirmar a palavra de Deus para você hoje, para confiar em suas garantias e não na gravidade do problema diante de você. Enquanto o capítulo anterior, Salmo 120, lamenta o que acontece com a vida de uma pessoa boa quando ela perde a paz e é exposta aos ataques de pessoas caluniosas, o Salmo 121 narra a paz da presença de Deus e sua preservação. No primeiro caso, os olhos de Davi estavam em volta com angústia, mas aqui ele passa a olhar para cima com esperança. Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Filho de Deus é sábio buscar a força nos fortes. Seu Pai Celestial tem um histórico de nunca perder uma batalha. Ele nunca falhou. Quem melhor para lutar por você do que alguém assim? Quem melhor para confiar para a solução que você precisa do que ele? Algumas pessoas nunca souberam o que significa desfrutar de paz de espírito. Tudo o que conhecem são as experiências dolorosas da vida. Tudo o que conhecem são as decepções ao lidar com as pessoas. No entanto, se você se aventurar a acreditar, poderá ver que existe uma vasta terra de possibilidades. Há todo um mundo de milagres esperando por você. Sob a sombra do peso dos seus problemas, você se verá apenas como presa de saqueadores, um indivíduo indefeso. Para escapar, o método mais seguro é voar até as fortalezas de Sião. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos então do trono da graça de Deus com confiança,
para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em momentos de necessidade. Muitas vezes, certos problemas na vida permanecem mais tempo do que deveriam porque você não os leva a Deus. Procuramos rapidamente especialistas, profissionais e pessoas com recursos, mas muitas vezes deixamos de pensar em Deus ou de ir até Ele para atender às nossas necessidades. O famoso hino, "Que amigo temos em Jesus", é assim. Que amigo temos em Jesus? Todos os nossos pecados e tristezas para suportar. Que privilégio levar tudo a Deus em oração. Oh, que paz muitas vezes perdemos. Oh, que dor desnecessária suportamos. Tudo porque não levamos tudo a Deus em oração. Tem provas e tentações? Há problemas em algum lugar? Nunca devemos ficar desanimados. Leve isso ao Senhor em oração. Poderemos encontrar um amigo tão fiel com quem compartilharemos todas as nossas tristezas? Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve-o ao Senhor em oração. Quero que você analise o problema que está diante de você agora. Não importa há quanto tempo você o carrega ou quão pesado possa parecer. Você já pensou em voltar seu olhar para aquele que deu a vida por você? Aquele que nunca falhou com aqueles que confiam nele? O salmista, como vimos anteriormente, contou sobre sua escolha de desviar o olhar dos caluniadores, de suas dores, de suas decepções e de sua aflição ao Senhor que via tudo de seu trono. O Senhor estava pronto para derramar socorro para aqueles que confiam nele. O que você vê é apenas um fragmento da verdadeira imagem. Deus, que está acima de tudo, vê tudo. E aos seus olhos não há problema tão grande que ele não possa resolver e nenhuma montanha tão alta que ele não possa derrubar você. Infelizmente, embora a nossa ajuda venha apenas de cima, muitos de nós procuramos em vão em outros lugares. Oséias capítulo 11, versículos 3 e 4 diz sobre os filhos da tribo de Efraim em Israel: "Todavia eu ensinarei a andar a Efraim, tomei-os nos seus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer." Esta é a imagem de muitos de nós hoje. Sofremos como se não tivéssemos um Deus que pudesse ajudar. Andamos pelas ruas como órfãos indefesos sem Deus. Mesmo assim, Deus continua estendendo a mão para você, como está fazendo com este vídeo hoje, dizendo: "Estou aqui, peça-me o que você precisa e eu farei isso por você." Não tenha medo das montanhas ou do exército diante de você. Em vez disso, confie naquele que vive e que é por você. Amado, levantemos os olhos com esperança, expectativa, desejo e confiança. Satanás tentará manter seus olhos em suas tristezas para que você fique perturbado e desanimado. No entanto, tome a firme decisão de olhar para fora e olhar para cima. Gosto como o apóstolo Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. O problema em sua vida agora terá um final. Problemas vêm e vão, mas você pode mantê-los em sua vida por mais tempo do que deveria se ficar com os olhos baixos na derrota, na vergonha, na dor e na decepção. Mas há bom ânimo para os olhos que se fixam em Deus. O coração que está fixo em Deus encontrará uma fonte de paz que excede todo o entendimento. E aqueles que erguem os olhos para as colinas eternas logo também terão os seus corações elevados. Em que você deve confiar? Em que você deve focar quando dizemos focar em Deus? Os propósitos e atributos divinos de Deus, as promessas imutáveis e a aliança, a providência e a fidelidade comprovada do Senhor, essas são as colinas para as quais devemos erguer os olhos. Através disso, a fé será fortalecida e daí deverá vir a sua ajuda. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus fez isso para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível para Deus mentir, nós que fugimos para nos apegar à esperança que nos foi proposta, possamos ser grandemente encorajados. Não deixe o inimigo vendar seus olhos dizendo que não há nada para que você possa fazer. Não fique vendado, mas levante os olhos.
Você só enxergará quando tirar os olhos das montanhas à sua frente e levá-los ao trono acima de todos os tronos. Quando você foca no retrovisor ou no espelho lateral, um carro que se aproxima parece muito maior à medida que se aproxima de você. É difícil focar a estrada à frente se você mantiver os olhos no espelho. No entanto, há uma visão mais ampla à sua frente. Através do para-brisa, você pode ver o espaço aberto à sua frente e quais caminhos seguir. Se você voltar os olhos para o que está atrás de você, poderá começar a entrar em pânico, mas se focar no que está à sua frente, saberá que não há razão para temer. Da mesma forma, muitos de nós estamos tão concentrados nos veículos do passado, na nossa vergonha, nas nossas crises de vida e nas nossas decepções, buzinando atrás de nós que não conseguimos ver a estrada à nossa frente. Há uma grande chance de você bater o carro se focar no espelho retrovisor enquanto tenta dirigir para frente. Mas se você se concentrar no futuro, poderá chegar ao seu destino sem bater. Isso é semelhante às nossas vidas. Você certamente terá cada vez mais problemas se mantiver os olhos neles e nas possibilidades disponíveis em Cristo Jesus. Ele é o Criador do céu e da terra, diz o salmista. Portanto, quando dizemos olhar e confiar nas garantias de Deus, não estamos falando de qualquer pessoa, mas do próprio Criador que prometeu ajudar. Querido Filho de Deus, ao concluir, deixe-me dizer o seguinte: o que você precisa é de uma ajuda bem presente nos problemas. E isso só é encontrado no Senhor Jesus. A nossa esperança está em Cristo, pois a nossa ajuda vem dele. A ajuda está a caminho e não deixará de chegar até nós no devido tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que criou todas as coisas está à altura de todas as emergências. O céu e a terra estão à disposição daquele que os criou. Portanto, fiquemos muito alegres em nosso infinito auxiliador. Ele não permitirá que aqueles que confiam nele sejam destruídos, nem falhará aqueles cujos caminhos são eternos. É inútil confiar em outras criaturas. É sábio confiar no Senhor. Olhemos além do céu e da terra para aquele que os criou, aquele que vive para todo o sempre. Quando Deus convocou Jeremias, ele o enviou a uma oficina de cerâmica para construir uma parábola viva para ilustrar o que ele está fazendo em nossas vidas. Deus é o oleiro e Israel é o barro, segundo a Bíblia. Podemos aplicá-lo à humanidade como um todo, bem como aos homens e mulheres individualmente. Você, como todos os outros que já viveram, é barro na roda do oleiro. Eles transformam um monte de argila mole em uma obra de arte em minutos de trabalho intenso. O trabalho do oleiro é a única diferença entre a pilha de estrume com que começam e as peças requintadas e acabadas expostas no showroom. A mão do oleiro segura uma foto minha e de você assim. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Disse: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro e lá estava ele, fazendo alguma coisa na roda. E o vaso que ele fez de barro estragou-se na mão do oleiro. Por isso tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó casa de Israel, não posso fazer com vocês como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim vós estáis na minha mão, ó casa de Israel. Nossos sonhos despedaçados são remodelados pelas mãos de Deus. Podemos acreditar que somos inutilizáveis e até mesmo irrecuperáveis às vezes. Acreditamos que Deus não pode mais nos usar porque fizemos algo pelo qual sentimos vergonha e remorso. Nossos problemas são ocasionalmente o resultado de nossa própria loucura. Quando levamos nosso pecado a Deus, confessamos com paixão, pregamos na cruz de Cristo e a entregamos ao poder do seu sangue derramado. Deus pode remover nosso pecado e vergonha e nos moldar em vasos que o glorifiquem. Ele criará um recipiente indestrutível para você. Muitas ideias vêm à mente quando se considera o chamado de Deus na vida de alguém. Muitas pessoas imaginam reis sendo ungidos como eram no Antigo Testamento. Algumas pessoas imaginam pastores pregando com força e autoridade no púlpito.
ou missionário saindo pelo mundo para espalhar o Evangelho. Se alguém tivesse me perguntado primeiro como é o chamado de Deus, eu teria respondido que é quando alguém está cumprindo a missão de sua vida. Deus nos chamou para coisas maiores. Deus deseja que saiamos de nossas zonas de conforto. Por que Deus se importa em nos alcançar e falar conosco? Ele tinha boas e más notícias para compartilhar conosco, de acordo com a resposta. A boa notícia é que Deus enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para ser o Salvador de que precisamos para nos tornarmos amigos de Deus e entrarmos no céu quando morrermos. A má notícia é que, se não atendermos o chamado quando Ele chamar ou não ouvirmos quando Ele falar conosco, Deus ficará em silêncio. Mas Deus continua a falar conosco, nos dizendo para ouvir Jesus e acreditar no que Ele diz. Você está prestando atenção? Portanto, acredite nele quando ele disser que está ligando para você. Quando o Senhor nos leva a um relacionamento com Ele por meio da fé em Jesus e nos tornamos novas criaturas em Cristo, não devemos presumir que tudo sobre nossa vida externa deve ser abandonado ou que devemos começar de novo. Em vez disso, devemos andar como cristãos, leais no mesmo lugar onde Deus nos chamou para si mesmo, permitindo que Ele nos use como suas testemunhas de Cristo ali. Ele pode nos atrair para si mesmo no meio de uma situação pecaminosa, mas depois nos leva a viver para Ele fora dessa situação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 17, versículos 22 a 24: Porque aquele que foi chamado no Senhor como servo é um liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando chamado é servo de Cristo. Você foi comprado por um preço. Não vos torneis servos de homens. Assim, irmãos, em qualquer condição que cada um foi chamado, permaneça com Deus. Hoje gostaria de compartilhar com vocês que a unção é a presença de Deus, seu poder, e destrói absolutamente tudo que não é de Deus. Quando a doença, a pobreza, a tristeza, o engano, o vício, a opressão e o medo entram em contato com a unção, todos são removidos. Foi obliterado, não quebrado. Quando a unção do Senhor entra em contato com a obra do diabo, ela a destrói a ponto de não poder mais ser consertada. Assim como a ferrugem e a corrosão danificam a própria fibra de tudo. Uma arma nuclear desintegra as coisas e o ácido consome e elimina. Somos filhos de Deus. Aceite o chamado de Deus em nossas vidas e faça o que é certo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos prometeu uma vida abundante, mas não a obteremos a menos que coloquemos nossa fé na magnificência de Deus. As pessoas parecem sem uma visão, de acordo com a Bíblia. Devemos ter uma visão da grandeza e orar para estarmos focados em Deus e não em nós mesmos. Podemos andar em verdadeira liberdade se mantivermos nossos olhos em Deus. Então seremos capazes de passar cada dia com uma compreensão mais clara de quem Deus é, o que Ele está dizendo e do que Ele é capaz. Você pode ter perdido a esperança e acredita que ninguém entende sua situação. Deus está ciente da sua situação. Peça a Ele para ajudá-lo a entrar em um nível maior de confiança. Estude e concentre-se nas Escrituras que falam da magnificência de Deus. Deus quer posicionar você em sua glória. Ele quer incutir em você um novo senso do poder da oração em sua própria vida. Ele quer oferecer a você uma nova sensação de liberdade em seu relacionamento com Ele. Deus está se preparando para você. Nós dois estamos em processo de amadurecimento. À medida que amadurecemos em indivíduos semelhantes a Cristo, somos transformados de glória em glória. Chegamos a Ele fracos e vulneráveis quando fomos salvos pela primeira vez e ainda é o caso hoje. A vida é uma luta para todos nós. Ouvi dizer que estamos entrando ou saindo de um julgamento. Ele deseja nos dar vida abundante mesmo em meio aos nossos problemas. Frequentemente nos deparamos com lutas que não queremos travar. É difícil não ter nossos desejos atendidos. Nossos cérebros ficam confusos com perguntas, a mais comum das quais é: por que Deus? Por que Deus permite que essas calamidades ocorram na vida de seus filhos? Aprendizagem e preparação são as respostas. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, afirma Oséias capítulo 4, versículo 6.
O aprendizado nos equipa com o conhecimento de que precisamos para enfrentar o campo de batalha. Deus usa circunstâncias específicas para instruir e preparar seus filhos para a grandeza, ensinando-os sobre sua palavra. Considerem pura alegria, queridos irmãos e irmãs, afirma Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Quando vocês se deparam com vários tipos de tribulações, porque vocês sabem que a prova de sua fé cria perseverança. A ferramenta de Deus para a grandeza é a preparação. Veja a magnífica história de Moisés, que cresceu como filho de um rei egípcio. Ele levava uma existência simples e confortável, poderíamos dizer. Deus, por outro lado, tinha planos maiores para Moisés. Quando Moisés viu um dos egípcios assassinar um hebreu, ele perdeu o controle de suas emoções e matou o egípcio. Moisés teve que partir quando soube que os outros hebreus estavam cientes dos seus atos, pois o faraó pretendia matá-lo. Ele foi colocado na lista de execução depois de viver uma vida privilegiada como um membro da realeza. Deus apareceu a Moisés um dia na forma de uma sarça ardente, dizendo que ele deveria conduzir os israelitas para fora do Egito e para a terra prometida. Moisés deve ter passado por momentos difíceis no deserto por 40 anos. Deve ter sido difícil fazer a transição de monarca para escravo. Deus, por outro lado, está constantemente conosco. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Tão belo quanto Deus criou a terra, tão belos são seus pensamentos para você. Fixe seu olhar na glória de Deus em vez de nas circunstâncias atuais. Em vez de reclamar ou se preocupar, louve a Deus e diga: Obrigado, meu amado Pai, por tudo que o Senhor planejou para mim. Eu só vejo a magnificência. Por favor, dê-me paciência e força para enfrentar esses desafios, para que eu possa desfrutar de seus maravilhosos benefícios. Todos os dias agradeça ao Senhor por seus benefícios e ande pela fé e não pela visão. Deus nos informa em sua palavra magnífica que há uma razão para tudo o que passamos, por mais terrível que seja. Deus dá muito valor ao que parece ser sem importância e menor. Os filhos mais velhos e avançados não foram os escolhidos por Deus quando Jessé alinhou seus filhos. Eles provavelmente eram melhores na liderança e tinham mais experiência. Deus, por outro lado, escolheu os mais jovens e inexperientes. Deus tinha um plano maior para Davi, que havia sido desprezado e nunca havia sido mostrado a Samuel antes. Ele passou a se tornar o maior rei de Israel. Nossa tendência natural é acreditar que Deus valoriza aqueles que são mais dotados. Deus, por outro lado, valoriza o pouco e o inconsequente. Isso pode ser encontrado em todos os ensinamentos de Jesus. Ocasionalmente, Deus chamará você e eu para tarefas aparentemente intransponíveis em nossas vidas. Talvez seja assumir um papel de liderança para o qual não estamos preparados. Talvez seja criar uma criança com necessidades especiais. Deus frequentemente nos chama para posições ou deveres que estão além de nossas capacidades. Sentimentos de inadequação podem sobrecarregá-lo nesses momentos. No entanto, devemos lembrar que Deus nos capacita para realizar o que Ele nos chamou para fazer. Ele nos capacita com o Espírito Santo, assim como Samuel ungiu Davi com óleo para significar o poder e a presença do Espírito Santo. Jesus prometeu enviar um advogado para nos auxiliar em todas as áreas da vida. Mesmo quando a tarefa parece intransponível, podemos confiar em sua promessa. Qual foi o período mais difícil da sua vida? Como você foi capaz de vencer essa situação? Cada dia é um presente recheado de surpresas que podem mudar a trajetória do dia seguinte. Você nunca pode se preparar totalmente para o que o Senhor planejou para ti. Somente nosso Pai onisciente pode apresentar os detalhes de nossas vidas até o último minuto. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro. À medida que amadurecemos, percebemos que as bênçãos nem sempre são bem embrulhadas e entregues de forma positiva.
Elas podem vir em formas que exigirão que você faça uma jornada antes de descobrir o que Deus lhe deu, e essa jornada inclui tempos de dificuldade. Você pode receber notícias desafiadoras de um membro da família. Você pode ser colocado em uma situação difícil por seus colegas. Você pode estar em um beco sem saída devido a limitações financeiras. É provável que você tenha passado por pelo menos uma dessas situações. Qual foi o seu curso de ação imediato na ocasião? Focar no lado positivo é muito mais difícil quando um problema está bem na nossa frente. Não deixe que isso te paralise em um momento de vulnerabilidade. Nosso Deus move montanhas. Por seu comando, mesmo seres comuns como nós podem realizar o que é considerado impossível. Na verdade, deixe-me mostrar o que acontece quando você deixa a situação te controlar. No livro de Mateus, o Senhor instruiu os apóstolos a entrarem em um barco. Eles tiveram dificuldade em mantê-lo navegando, pois a força do vento e das ondas impunha um grande perigo à embarcação. Aquilo exigiu bastante inteligência e energia física dos apóstolos. Então, quando ele apareceu andando sobre as águas, eles não puderam reconhecê-lo de imediato por conta do caos em que estavam. Eles estavam convencidos de que era um fantasma ou uma criatura maligna. Mas então Jesus se revelou os chamando, dizendo que não temessem. Um deles, Pedro, não estava totalmente convencido e também queria andar sobre as águas para provar que era realmente Jesus, com o que ele concordou. Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas. Observe que o Todo-Poderoso fez isso acontecer para revelar seu poder e provar que tudo é possível com sua presença. Mas o vento soprou e Pedro ficou com medo. Naquele momento, quando escolheu ser vencido pelo medo mesmo quando Cristo estava à sua frente, ele começou a afundar. Pedro gritou e pediu para ser salvo. Onde estão seus olhos agora? Na maioria das vezes, somos como Pedro. O medo é inato e é acionado com mais frequência em situações das quais não temos experiência anterior. Vendo como não podemos controlar isso, a dúvida momentânea que sentimos é realmente normal. No entanto, Pedro deixou o medo tomar conta dele e presumiu que iria se afogar. Você pode imaginar o que teria acontecido se ele persistisse em andar e mantivesse os olhos em Jesus? Tenho certeza que Jesus teria ficado muito satisfeito com a fé que ele demonstrou. Conforme declarado em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa os que buscam. Podemos e devemos transformar essa ideia em nossa realidade. As perguntas a serem feitas são: o que devemos fazer diferente? Como podemos aprender com a experiência de Pedro para que possamos praticar o hábito de focar em Deus em tempos de dificuldade? Para começar, você deve saber que temos uma vantagem sobre Pedro porque sabemos mais sobre Deus do que ele naquela época. Já experimentamos como Deus cumpre suas promessas a cada um de nós. Mesmo neste exato segundo, sabemos que Deus está se movendo para o nosso bem. Provérbios capítulo 3, versículo 24 ao 26 diz: Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Conhecer o poder que Ele possui nos traz conforto. Deus é o único que nos ama e cuida de nós incondicionalmente, abrangendo as características que um ser humano pode achar desagradável. Lembre-se de que Jesus defendeu particularmente as pessoas que eram ridicularizadas e condenadas ao ostracismo pela sociedade. Você não está sozinho nisso. Quando parece que o mundo está desabando ao seu redor, é o mal te enganando, dizendo que Deus não te ouve. Nunca caia nessa armadilha. Pare um momento e busque a Deus em primeiro lugar. Há uma razão pela qual Deus se refere a si mesmo como um pastor. É porque, como ovelhas, tendemos a nos desviar em apenas um momento de distração. Após receber más notícias, nosso estado mental pode entrar em pânico. Seu cérebro está programado para procurar soluções. Mas veja, você tem a capacidade de se comunicar diretamente com aquele que tem as respostas para tudo. A Bíblia fala sobre isso em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O mal nos tenta a nos afastar da supervisão de Deus e agir por conta própria.
Podemos pensar que podemos nos recuperar sozinhos, mas isso mina o poder de Deus. Ele permite que passemos por situações difíceis porque essa é a forma de desenvolver um relacionamento mais forte conosco. Devemos acolher cada fracasso, sabendo que é uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Você consegue contar o número de vezes que ora em um dia? Daniel orava inúmeras vezes ao dia e se humilhava diante de Deus em todas as situações. O rei o jogou em uma cova de leões famintos por causa do quanto ele amava a Deus. Dentro da cova, ele continuou a orar, apesar da grande probabilidade de ser devorado. Vendo quão fiel ele era, em Daniel capítulo 10, versículo 12, Deus disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Como humanos, podemos não estar cercados por leões de verdade, mas somos propensos a todos os tipos de ataques, de ferimentos físicos a sofrimento emocional. Preciso que você entenda que somos tão vulneráveis quanto Daniel. Os leões são invisíveis na maior parte do tempo. Se você mostrar a Deus a fé que tem nele, ele te protegerá de tudo o que possa te fazer mal. O problema é que às vezes nos tornamos muito complacentes. Você pensa diariamente em seu compromisso com Deus? Se estamos em um lugar onde nos sentimos confortáveis, quase não há espaço para melhorias. Deus quer que nos superemos e sejamos o melhor que podemos ser. A única forma de crescer é permitir que Ele nos sujeite às dificuldades. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que a história de Davi e Golias é atemporal. Todas as probabilidades estavam contra Davi. Ele era minúsculo e inexperiente em comparação com Golias. Ele foi ridicularizado por ainda ter coragem de concordar em estar no mesmo terreno que o gigante. No entanto, Davi conhecia a arma mais poderosa que existia. Ele confiou em Deus para lutar a batalha com ele. Ele proclamou seu poderoso nome em voz alta. Davi sabia que Deus era muito mais forte e mais poderoso do que Golias, e esta é exatamente a mentalidade que precisamos ter. Todos os Golias em sua vida podem ser derrotados se você se esforçar para seguir os passos de Davi. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deixe todos saberem que você confia na abundante orientação de Deus. Confiar em Deus envolve também praticar a paciência. A fidelidade de Deus não garante automaticamente uma solução imediata. Na maioria das batalhas, a parte mais difícil e importante é esperar. Você aperta o cinto e fica firme, pois sabe que Deus está dirigindo. Mas você também deve manter os ouvidos abertos às instruções. Nem todas as batalhas precisam ser travadas de frente. Em algumas delas, o que você precisa fazer é esperar no Senhor. Tenha bom ânimo e Ele fortalecerá seu coração. O Senhor disse a Abraão para esperar e seguir seus ensinamentos, e em troca ele o abençoaria com vários descendentes. A batalha mais difícil de Abraão e Sara foi ficar sem filhos durante décadas de casamento. Abraão fez exatamente o que o Senhor lhe havia instruído e esperou pacientemente. Alguém pode perguntar: se Deus é todo-poderoso, por que ele teve que deixar o tempo passar em vez de abençoar Abraão ali mesmo? Para Deus, quem confia é quem merece ser recompensado, pois a fé é a chave da retidão. Nosso relacionamento com Deus é um processo de mão dupla. A única coisa que Ele pede de você é confiar. Deus tem prazer em saber que sua obra-prima confia que Ele proverá. Por que devemos aceitar as provações com graça? Uma resposta simples é encontrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma das maneiras mais poderosas de confessar nosso amor a Deus é confiar nele de todo o coração. Isso fala sobre seu compromisso com ele. Ao travar uma batalha, você espera o objetivo final de ter um relacionamento maior com ele. O melhor que podemos fazer é habitar na casa do Senhor. Se ele tivesse lhe dado tudo, o que você sempre quis desde o início, você teria florescido como pessoa. Na verdade, são as coisas que vivenciamos que moldam nosso caráter e fortalecem nossos valores cristãos. Ao manter seus olhos em Deus, você reconhece que Ele está no controle. Ele ouve você. Ele conhece os desejos do seu coração que você não verbaliza. Você passou por muitos desafios. Me fale, houve algum momento em que Ele te decepcionou? Ou uma época em que as coisas não deram certo no final? Somos testados porque Deus sabe que nossa fé pode ser ainda mais fortalecida. Ele te ajudará a superar isso.
mas você precisa mostrar que confia nele para fazer isso. Nunca é tarde demais para dar uma virada de 180 graus e correr para Deus. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele fez com que seu Filho amado, Jesus, carregasse uma cruz por nossos pecados. Deus é generoso e misericordioso. A oração de um servo fiel mostra gratidão ao Pai por dar batalhas que permitem um crescimento e pede sua orientação inflexível. Este servo enfrentará um novo dia, pronto para qualquer coisa que a vida tenha reservado. Isso porque Deus nunca falha. Há algo agora na sua vida que você oraria ao enfrentar? Coloque Deus em primeiro lugar sempre em tempos de dificuldade, e você sempre sairá vitorioso. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é não pensar, não se perguntar, não imaginar e não ficar obcecado. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é apenas respirar e ter fé em Deus que tudo dará certo. Ao longo da Bíblia e desde os tempos imemoriais, uma das coisas mais consistentes que Deus tem dito à humanidade é que devemos fixar nossos olhos nele. Ainda hoje, Deus está te dizendo para fixar seus olhos nele. Ao fazer isso, você começará a ver o que ele está fazendo, fez e fará. Você começará a enxergar Deus e sua obra, e seu foco em outras coisas ao seu redor ficará mais fraco. Há uma música muito conhecida do ministro cristão Kent Henry, que traduzindo do inglês o título diz: "Quando eu olho para a tua santidade". Veja o que diz a letra traduzida. Quando olho para a tua santidade, quando eu olho para a tua beleza, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, à luz do Senhor. Quando encontrei a alegria de alcançar teu coração, quando minha vontade for entronizada em teu amor, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, à luz do Senhor. Veja, quando você olha para a luz, você perde o foco na escuridão circundante. Aprendi algo há alguns anos estudando o conceito de pós-imagem. Quando você olha para um objeto brilhante por algum tempo e depois olha para outro objeto, seus olhos levarão algum tempo para se ajustarem à nova imagem, e você continuará vendo a imagem anterior lançada no novo objeto. Este fenômeno de ver uma imagem depois de desviar o olhar de uma fonte de luz brilhante é chamado de pós-imagem. É uma ilusão de ótica que ocorre quando os olhos continuam a gerar uma imagem na ausência de um estímulo. Isso acontece porque os fotorreceptores da retina continuam a disparar mesmo depois que o estímulo é removido, causando uma impressão persistente da imagem. Embora isso seja biológico, é aplicável para explicar o poder de focar no espiritual. Veja, você começará a acreditar e a ver todo o resto através de tudo que seu espírito focar por tempo suficiente. Se você se concentrar por muito tempo em como as coisas são difíceis, mesmo que as situações mudem para melhor, você ainda lidará com as novas situações como se fossem tão difíceis quanto a situação anterior. Por quê? Porque seus fotorreceptores espirituais, seu coração e sua mente adotaram isso como norma. Isso me lembra a história dos israelitas no deserto, quando chegaram muito perto da terra prometida. Depois de viajarem por um longo tempo, eles estavam prestes a cumprir a promessa, e Deus instruiu Moisés a enviar espiões para ver a terra e trazer notícias. Isso foi uma espécie de antecipação do que eles estavam prestes a entrar, como ir ver uma casa que você comprou só para curtir a ideia de morar ali, ver o novo ambiente e respirar a paisagem. Pois bem, os espiões viajaram e depois de algum tempo todos voltaram. Foi quando a verdadeira batalha começou. A Bíblia diz que esses homens vieram com frutas gigantes e ótimas notícias sobre a terra. Depois de divertir as pessoas e deixá-las entusiasmadas com o que viram, eles estouraram os balões de todos dizendo: "Mas não podemos entrar, essas pessoas são fortes demais para nós, a própria terra devora seu próprio povo, existem gigantes na terra e éramos gafanhotos diante deles. Eles vão nos esmagar se tentarmos tomar a terra." Assim que o povo ouviu isso, começou a lamentar. Quem melhor para contar a verdade do que aqueles que já foram lá, certo? Se você estivesse lá, talvez também tivesse acreditado na palavra deles. Porém, dos 12, havia 2 que tinham opiniões diferentes, Josué e Calebe. Esses 2 tentaram acalmar as pessoas contando o que estou prestes a contar. Aqui está como a Bíblia registra suas palavras ao povo no livro de Números capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: "Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." E continua também em Números capítulo 14,
versículos 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Qual foi a diferença entre os relatos dos 10 homens e de Josué e Calebe? O primeiro grupo estava mentindo? Não, não estavam. Havia gigantes reais na terra naquela época. Eles trouxeram frutas gigantes que eram a prova de que a terra era muito frutífera. No entanto, a diferença entre eles foi que um grupo se concentrou na dificuldade que tinha diante de si, enquanto o outro se concentrou na força de Deus. O segundo grupo permitiu que a sua convicção do apoio de Deus aumentasse a sua confiança de que os gigantes eram considerados algo a ser devorado. Meu amigo e minha amiga, Deus vai fazer algo tão grande na sua vida que você olhará para trás e ficará surpreso. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando passarmos por momentos difíceis. Não porque é fácil, mas porque quando temos o Senhor conosco, tempos difíceis produzem maiores alturas de glória. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se de que você não está sozinho. Deus ainda está com você. À medida que a batalha se intensifica, lembre-se das palavras de sua promessa: nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus está sempre com você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora. Você pode não sentir isso o tempo todo, mas Ele está aí com você. Ele quer que você creia nisso. Às vezes, Deus pode impedir você de passar por alguma luta. Outras vezes, Ele permite que você passe por isso e saia vitorioso. Suas ações não necessariamente o afetam na escolha da situação que lhe convém. Veja, Ele é Deus e é sábio demais para estar errado e amoroso demais para ser cruel. Se Ele permite que você esteja em uma situação, saiba que Ele está fazendo isso para reproduzir algo maior em sua vida. Se Ele está permitindo que você enfrente a tempestade agora, é porque Ele está tornando você uma pessoa melhor e está te dando um testemunho maior. Quanto mais duras forem suas batalhas, maior será o seu testemunho. Na história que contei anteriormente sobre os israelitas, dos 12 espias e da geração mais velha que deixou o Egito rumo à Terra Prometida, apenas Josué e Calebe entraram com sucesso na terra. Os outros, que não confiaram em Deus o suficiente para crer que poderiam entrar, todos morreram no deserto. E adivinha só, eles não morreram nas mãos dos gigantes que temiam que os matassem. Eles morreram por sua desobediência a Deus. Seus medos os levaram na direção oposta, para longe de Deus e para o perigo que temiam. Deus entende a situação diante de você ainda mais do que você. Ele é o único que pode lidar com a situação. Você não pode fazer isso sozinho. Sua confiança não deve estar em saber que você pode suportar ou lidar com a situação. Por quê? Porque as situações podem ir além das suas expectativas. Sua segurança não deve vir da confiança na ajuda das pessoas ao seu redor, porque elas são limitadas, podem falhar e não têm garantia de sucesso. As condições provaram ser muito difíceis de serem corrigidas pelos médicos. As situações se revelaram demasiado difíceis para o dinheiro resolver. E se a pessoa perder o emprego? E se a pessoa que prometeu te ajudar morrer? No entanto, existe alguém que pode entrar em contato com você em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele está sempre com você. A Bíblia nos dá essas palavras para que saibamos que podemos colocar nossa fé em Deus e ter certeza de que Ele não falhará, não importa quanto tempo leve. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ao lembrar que nunca está sozinho, você obterá forças para superar os momentos difíceis. Não deixe o diabo dizer que Deus te abandonou. Ele nunca te deixará sozinho para tentar fazer o que Ele sabe que só Ele pode fazer por você. Ele sabe que você precisa da força dele e quer que você saiba que mesmo quando você se sentir fraco, Ele está lá para te ajudar e dar toda a força que você precisa.
Tire os olhos da dificuldade hoje e olhe para o Deus que é o Todo-Poderoso. Deixe a sua fé ganhar vida ao saber e acreditar que Deus está ao seu lado e à medida que você confia nele e continua a seguir em seus passos, ele te levará a um lugar melhor como uma pessoa melhor. Veja essas palavras inspiradoras do livro dos Salmos, capítulo 66, versículos 8 ao 12. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Seu relacionamento íntimo com Deus fica mais forte durante o sofrimento, mais do que em qualquer outra época da sua vida. Muitas vezes pensamos que estamos amaldiçoados, mas isso está muito longe da verdade. Às vezes, os tempos difíceis mostram que você é muito abençoado. Você tem uma experiência com Deus ao contrário de outros cristãos ao seu redor. Muitas pessoas buscam a presença de Deus sem sucesso, mas você pode dobrar seus joelhos e entrar na presença de Deus em segundos. Quando tudo está indo bem em nossas vidas, nossos corações seguem em várias direções diferentes. Quando você está passando por provações, você fica mais inclinado a buscar a Deus de todo o coração. Deixe que este seja o momento em que você exclui tudo ao seu redor para reconhecer que não está sozinho. O Deus vivo está com você e é fiel para te ajudar a superar isso. Você está lidando com uma situação impossível em sua vida agora? Deus pode tornar possível essa situação impossível, não importa os obstáculos em seu caminho. Querido Filho de Deus, o que vem à sua mente quando você pensa sobre o poder e a ação de Deus? Deus não é uma divindade que fica encurralada pelos acontecimentos, se tornando fraco. Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação em nossas vidas. Ele nunca comete erros. Ele nunca errou e nunca errará. As pessoas que o servem e confiam nele, às vezes enfrentam situações impossíveis. Sim, enfrentam. No entanto, elas nunca ficam sem ajuda. Às vezes, Deus nos poupará de certos desafios e outras vezes Ele nos deixará cercados e até mesmo oprimidos pela situação. Porém, em todas essas situações não importa a natureza do problema em questão, Ele sabe como nos libertar. Uma coisa que quero que você saiba sobre Deus é que Ele sabe como livrar o seu povo, aqueles que confiam nele, dos problemas da melhor maneira. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Pode não acontecer do jeito que você deseja, mas Ele sempre cumprirá a sua promessa. Davi também testificou nos Salmos, capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não posso dizer que sei como você se sente ou as coisas pelas quais pode estar passando agora. Não posso dizer que entendo completamente a crise na sua vida. No entanto, quero que você saiba que Deus pode pegar essa situação impossível agora mesmo e torná-la possível. Não deixe o diabo fazer você sentir que isso está além de Deus ou que ele não se importa com você, mesmo que a situação pareça estar demorando muito para ser resolvida. Eu sei que muitos dias são difíceis, mas o seu lugar mais seguro é com Deus. Uma coisa que realmente parte meu coração é quando ouço pessoas que foram pressionadas pela vida dizerem como sentem que Deus as traiu. Outro dia me deparei com a postagem de uma jovem no Twitter e ela estava contando por que parou de frequentar a igreja e não queria mais ter nada a ver com Deus. Tudo porque ela sentia que Deus tinha seus favoritos e ela não era um deles. Ela disse que nunca recebeu nada do que pediu. Muitas pessoas que ela conhecia obtiveram testemunhos e milagres, mas parecia que ela nunca conseguia nada, mesmo fazendo as mesmas coisas que os outros faziam. Foi triste ler essa declaração de alguém que provavelmente só queria usar a Deus. Por favor, ouça com atenção. Quero que você saiba que o fato de ainda não ter visto nenhuma mudança não significa que Deus não exista. Também não significa que Ele não te ama. Há uma declaração do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Deus por seus filhos em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem os anjos, nem os principados,
Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe como ele mencionou diferentes tons de desafios? Ele listou demônios, principados, vida, morte, tempo e problemas. Ele disse que nenhuma dessas coisas é suficiente para nos separar do amor do Pai. Deus demonstrou o amor dele por você já quando Jesus morreu naquela cruz. Como um pastor costumava falar, mesmo que você fosse o único na terra, ainda assim, Jesus teria vindo para morrer por você. Deus te ama muito. Portanto, não se trata do amor de Deus, mas da sua soberania. Deus é soberano em todos os níveis, meu amigo e minha amiga. Tudo que ele o faz de acordo com seu plano mestre. Isso pode até te colocar em uma situação difícil agora, mas se você abrir a sua visão, verá que Deus está em cada história e em cada detalhe, mudando tudo para a grande revelação do seu propósito. Se como aquela jovem você sente que Deus nunca te ouviu, mesmo que você tenha colocado sua confiança nele e esteja obedecendo ao que a palavra diz, então você deve se lembrar de uma coisa: confiar em Deus é uma questão de fé e submissão a ele. Ser filho de Deus não tem a ver apenas com receber grandes coisas na vida e ter todas as necessidades atendidas. Isso é uma bênção e nossa herança. No entanto, quanto mais você crescer em Cristo e no seu relacionamento com Jesus, mais aprenderá que os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. É preciso fé para confiar e segui-lo fielmente até que o milagre aconteça. Ele tem muitas razões pelas quais pode não fazer algumas das coisas que você pede. Não é porque ele não quer, não é porque ele é um avarento que barra o melhor dos seus filhos. Não é porque ele não tenha o poder para isso. Deus nunca é fraco e pode sim fazer o impossível. Talvez você não esteja pronto para as coisas que está pedindo a Deus. Ou talvez você esteja pronto, mas ainda não é a hora. Talvez você pense que precisa disso, mas de acordo com o plano de Deus, na verdade, você não precisa. Pode ser por qualquer motivo, mas não é porque é impossível para Deus. Lembre-se, Ele criou o universo e tudo que nele há. Ele capacitou uma mulher de 90 anos a conceber e dar à luz a um bebê. Ele abriu o Mar Vermelho e o caminho através dele para que seu povo caminhasse em terra seca. Quando o inimigo perseguidor se aventurou a tentar o mesmo, eles se afogaram. Deus capacitou um adolescente a derrubar um gigante com apenas uma pedra de sua funda. Ele fez com que a cabeça de um machado flutuasse na água. Ele trouxe de volta a vida de um homem que havia morrido e estava enterrado há 4 dias. Eu poderia continuar mencionando os inúmeros milagres de Deus aqui. Nada é impossível para Deus fazer. Veja o que diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? E a Bíblia diz que ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele já fez isso antes, se ele fez isso pelos outros, então certamente ele pode fazer isso por você. Deus pode, meu amigo e minha amiga. Por favor, repita isso comigo e diga para si mesmo: Deus pode tornar possível o meu impossível. Não importa o obstáculo diante de mim. Você não precisa saber como ele fará isso. Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é crer que ele pode fazer isso e que ele fará. E a Bíblia diz que ele se mostra forte em favor daqueles cujos corações estão voltados para ele. Situações impossíveis são aqueles momentos em que você se sente mais desamparado. São momentos em que não há nada que você possa fazer, dizer ou dar um jeito sozinho. Em uma situação impossível, você está se agarrando à última gota. Muitas pessoas caem em depressão, frustração e desespero quando são confrontadas por uma situação assim. Mas e se eu te dissesse que Deus adora situações impossíveis? Por que Deus gosta disso? Porque são nessas situações que Ele tem a oportunidade de se revelar a você. Me lembro de uma época em que precisei pagar minhas mensalidades na faculdade durante um certo período. Tínhamos algo que chamavam de exame intermediário, do qual queriam que todos os alunos participassem. Era crucial para nós passarmos nesse exame, ou nunca chegaríamos ao exame final. Acontece que eu não tinha o dinheiro para pagar as taxas e o exame estava se aproximando. Orei e confiei em Deus por isso. Fiz todos os telefonemas que pude. Não me qualifiquei para um empréstimo estudantil e fiquei sem saída. Mas continuei lendo, estudando e me preparando. Eu confiava em Deus e estava disposto a passar por essa situação até o fim. Aprendi através de muitas dificuldades em minha vida que minha única esperança era Jesus. Fora dele,
eu não tinha esperança, mas com ele, mesmo quando parecia que estava passando por dificuldades, havia esperança para o meu futuro. Até que o dinheiro que eu precisava finalmente chegou na noite anterior ao exame. O sistema escolar foi configurado de tal forma que não era possível fazer transferência digital. Você só poderia pagar suas taxas no caixa de um banco aprovado, onde eles emitiriam um recibo para você ser confirmado na inscrição da escola. Naquela manhã, saí cedo e cheguei primeiro no local da prova. Vi outros estudantes esperando também. Alguns ainda não tinham pagado e esperavam que pudessem entrar. Eu estava com o meu dinheiro, mas estava esperando os bancos abrirem. Quando os bancos abriram, os professores e supervisores já haviam começado a selecionar os alunos que fariam o exame e a mandar os outros para casa. Antes de correr para o banco, percebi que eles tinham nas mãos uma folha de papel com os nomes impressos de quem pagou. Quase perdi a esperança, mas ainda confiei em Deus para um milagre. Então fui ao banco e fiz o pagamento. Quando voltei, estavam chamando os nomes e estavam quase no final da lista. Eles deveriam chamar 120 nomes entre as centenas de alunos daquela lista. O restante não pagou e por isso não estava na lista. A lista foi impressa para que, mesmo que você pagasse naquela manhã, ainda seria impossível ser chamado. Mas eu tinha visto e lido sobre o poder de Deus e estava disposto a confiar a Ele. E adivinha só, meu nome foi chamado como o último nome da lista. Embora tenha conseguido uma resposta às minhas orações, não consegui esconder meu choque. Como isso aconteceu? Claro que não esperei para descobrir, corri e fiz o exame. Este é apenas um exemplo do quão longe Deus pode ir por qualquer pessoa que ouse confiar nele, não importa a circunstância que esteja diante de você. Sua situação está ruim, realmente muito ruim? Você pode confiar isso a Deus. Ouse confiar isso a Deus. Leve isso a Ele em oração e fique firme em sua palavra. Talvez a situação seja tão desesperadora que você não tenha tempo de ler sua Bíblia. Então busque em seu espírito por uma palavra, como esta em Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Este é um dos meus versículos favoritos, especialmente a primeira parte, o Senhor me ajudou. Quando estou desanimado ou desesperado, oro a Deus dizendo: Pai, não sei o que dizer ou como orar nada agora, mas vou me lembrar de que o Senhor é a minha ajuda e me ajudará. Isso me faz continuar e vejo Deus mudando a situação a meu favor. Você precisa aprender a levar a sério as palavras de Deus, especialmente suas promessas para você. Através da fé e da paciência, você verá o impossível se tornar possível diante dos seus olhos. Não desista ainda. Embora possa falhar, embora o prazo possa até passar e o problema surgir, não perca a fé. Existe um Deus que segue seu povo até o fogo. Ele às vezes pode te manter longe do fogo, mas outras vezes ele entra com você lá para que você seja refinado pelas chamas. E então ele te trará para fora com um testemunho maior. Se os 3 rapazes hebreus tivessem sido impedidos de serem lançados na fornalha ardente, eles teriam continuado a defender Deus, mas apenas com o mesmo testemunho de antes. Eles não teriam nada de especial para compartilhar e para mostrar aos que os rodeavam sobre Deus. Porém, Deus usou uma situação impossível em suas vidas, algo que eles não esperavam, como um meio de se revelar através deles. Meu amigo e minha amiga, Deus está prestes a usar a sua situação para se revelar ao mundo e a você em maior medida. Entregue a situação a Ele através da oração e da confiança total e veja como Deus torna o impossível possível. Você já ouviu a afirmação: Deus usa os desafios mais difíceis para formar seus guerreiros mais fortes? Talvez você tenha ouvido ou talvez não, mas isso é verdade, isso é real. Você tem as suas próprias expectativas, sonhos e desejos de vida. Você pode orar para que tudo dê certo para o seu bem, buscar resultados bem-sucedidos e esperar o melhor. Contudo, se você deseja obter o melhor de Deus, crescer e se tornar melhor, então você deve se preparar para a situação difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora e parece que isso não está de acordo com as promessas de Deus nas Escrituras ou com uma palavra profética que você recebeu. Porém, preciso que você saiba algo importante hoje. Quando Deus quer te levar para algo melhor, Ele te prepara para isso. Quando Deus está preparando você para algo melhor, o processo raramente é fácil.
No entanto, Deus usa essas experiências para edificar você ao máximo. Nunca ouvi ninguém dizer que suas maiores lições de vida vieram de seus sucessos. Absolutamente ninguém me disse isso. Todos que conheci ou sobre os quais li sempre compartilharam suas experiências em seus momentos mais sombrios. O sucesso e o descanso não criam um ambiente para crescimento e melhoria. Considere o fato de que você nunca sabe o quão forte é até que algo teste sua força. Você nunca sabe até onde pode ir até que seja pressionado com força e vá, ou seja esmagado. Conforto e descanso devem ser recompensas pela superação e conquista. Eles por si só não são campos de treinamento. Portanto, se você já recebeu uma promessa de Deus sobre um grande futuro, saiba que o processo será difícil. Deus testará você em tudo que tem para te dar em algo melhor. José passou um momento difícil na vida e pode ter em algum momento desejado não ter passado por isso. Mas foi o que ele passou que o preparou para ser o líder que se tornou no Egito. Quando sonhou no conforto da casa de seu pai, o jovem José era inexperiente e imprudente. Sim, ele tinha o dom de Deus e um grande destino, mas ainda não estava pronto ou equipado para isso. Ele não podia liderar ou governar ninguém naquela época. Por quê? Porque ele não tinha experiência. Será que Deus poderia ter levado José direto da casa de seu pai para o trono do Egito? Absolutamente não. Lembre-se, Deus reserva o melhor para aqueles que foram testados e passaram no teste. É verdade que Ele nos dá bênçãos. Ele nos dá as coisas que não merecemos ter. A Bíblia diz corretamente em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, junto com ele, todas as coisas? No entanto, há certas coisas que ele não nos dará até que nos teste e prove que nossos corações são dignos delas. Ninguém espera perder a família, um emprego ou um ente querido, ou contrair uma doença terminal que leva quase tudo o que tem. Ninguém quer lidar com um relacionamento tóxico durante anos. Ninguém quer crescer com os sonhos apenas para enfrentar momentos difíceis. Ninguém quer passar anos tentando ter um filho, encontrar um parceiro, passar pela prisão ou lutar contra o vício para que seus olhos estejam abertos para a verdadeira realidade da vida. Quer seja uma experiência geral com pessoas más, ou uma experiência pouco saudável com um grupo de pessoas aparentemente boas que te entenderam mal ou te maltrataram, Deus permitirá que algumas coisas em nossas vidas nos testem. Ele sabe que os testes revelam tudo o que temos dentro de nós. Os testes provam se suas palavras são verdadeiras ou não. Os testes comprovam e confirmam suas convicções. Testes, tempos difíceis que levam você ao seu limite, são as coisas que realmente te levam a enfrentar seu verdadeiro eu. Alguns dos melhores homens e mulheres que viveram na Terra vieram de experiências dolorosas. Algumas das pessoas que mais brilharam neste mundo tiveram que passar por tempos de escuridão muito densos para serem imaginados. As pessoas que saíram espalhando alegria, amor e profunda compaixão tiveram que passar por depressão, ódio e crueldade. No entanto, elas ressurgiram, não representando o que tiveram que passar, mas representando tudo o que é bom, apesar de tudo que passaram. A Bíblia, falando de Jesus, nosso exemplo perfeito, diz em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deixe-me apontar algo muito importante. O nome de Jesus, diz a Bíblia, é o nome que Deus escolheu para dar a toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Embora Jesus estivesse sempre com o Pai desde o início, ele nem sempre teve esse nome ou essa autoridade. Sim, ele era Deus. Sim, ele estava com o Pai. No entanto, ele não recebeu um nome ao qual todas as autoridades se curvariam, como o nome de Jesus. Como Jesus conquistou essa elevação e honra? A Bíblia nos diz que ele passou por seus sofrimentos. Enquanto ele estava em sua glória, ele não tinha nome, mas estava dentro do nome de Deus conhecido por todos. Porém, para que ele tivesse seu próprio nome e fosse reconhecido por toda a criação, levando consigo a autoridade do Todo-Poderoso, ele levou a si mesmo ao ponto mais baixo. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 9.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Embora não possamos chamar a obra de redenção de teste, podemos aprender com ela. Deus não usa dificuldades para destruir pessoas. Através das dificuldades vêm as promoções. A palavra já nos disse que Jesus aprendeu a obediência através dos seus sofrimentos. Ouça, há coisas que você nunca aprenderá ou terá desde que tudo corra bem para você. E porque Deus quer que tenhamos sempre o melhor, que passemos de graça em graça e de glória em glória, Ele permitirá que você passe por provas. Ele te guiará através de diferentes fases da vida. Deus quer que você aprenda o que significa compaixão pelos desamparados e necessitados. Então Ele permitirá que você experimente essas condições. Ele irá te testar em uma situação em que você estará em posição de oferecer compaixão aos outros para ver se você realmente aprendeu e está pronto para ter abundância. O que quero dizer? Quando algumas pessoas ajudam outras pessoas, elas o fazem como se fossem o próprio Deus. Elas consideram aqueles que estão ajudando seres inferiores e acreditam que são pessoas melhores do que a pessoa que estão ajudando. Alguns até usam a caridade como ferramenta para ganhar popularidade. Tal caridade não vem acompanhada de bênção. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Quando Deus quer te abençoar e te levar mais alto, Ele te coloca em uma posição onde você pode estar equipado para o que está por vir. Se você passou por alguma carência em algum momento de sua vida e orou por uma mudança na sua situação financeira, Deus pode primeiro testar se você está pronto para o que está por vir. Ele pode te dar uma amostra do futuro, uma oportunidade temporária de desfrutar de um abundante fluxo financeiro e então te apresentar a oportunidade de fazer algo ou ajudar alguém com isso. Veja, Deus quer que nossos corações não se voltem contra Ele quando Ele nos abençoa. Algumas pessoas deixaram de seguir a Deus porque não foram capazes de administrar as bênçãos que receberam em suas vidas. E assim, cumpriram o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Deus quer que você chegue a este ponto, onde poderá administrar seus recursos sem ser consumido por eles. Ele quer que você chegue a este ponto, onde se Ele te abençoar com dinheiro, você não se afastará dele, não adorará uma vida de luxo e esquecerá a sua graça, e não pensará que é mais sábio do que Deus. Abraão esperou 25 anos por seu filho Isaque. Então um dia, Deus pediu que ele sacrificasse o menino a ele. A Bíblia nos diz que Deus impediu Abraão de continuar com isso quando ele quase matou o menino. Embora Abraão não tenha matado seu filho fisicamente, aos olhos de Deus ele o fez. A Bíblia diz que este foi um teste de Deus, e o próprio Deus testificou que depois desse teste, Abraão provou que Deus era importante para ele e que realmente reverenciava o Senhor como seu verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo escreveria que Abraão agiu pela fé, acreditando que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, mesmo que ele o matasse. Você consegue confiar que mesmo que passe por momentos difíceis, Deus irá te recompensar no final? Você consegue considerar que suas crises atuais não são nada comparadas às bênçãos, ao futuro melhor que te espera se você continuar crendo em Deus? A fé na capacidade e na fidelidade de Deus te manterá em movimento. A fé e a confiança na sua integridade irão te ajudar a se apegar a Ele, mesmo quando não vê razão para isso. Não presuma que apenas as pessoas que fizeram coisas erradas passam por dificuldades. Pessoas bem intencionadas e piedosas também passam por isso. Mas quando isso acontece, elas têm esperança de salvação
e promoção no final. O que você está enfrentando hoje, meu amigo e minha amiga, não é nada comparado ao milagre que está por vir. Então, confie no Senhor, não perca a fé, não se volte contra Ele, não se apegue ao que foi ou ao que poderia ter sido. Não se apegue às coisas que Ele deseja que você abandone. Esteja disposto a abrir mão de algo quando Deus te pedir para assim o fazer, confiando que Ele será capaz de te dar algo melhor quando chegar a hora. A oração é uma arma poderosa nas mãos do verdadeiro cristão. É tão poderosa que depois de estar equipado com toda a armadura de Deus, a Bíblia diz ao cristão para orar sem cessar. Em outras palavras, a nossa verdadeira arma contra o diabo é a oração e a fé na palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Deus se tornou humano e viveu entre nós como Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que Ele orou. Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, a personificação de Deus e do homem, orou. Ele sabia que enquanto estivesse na terra, ele era um homem, e por causa disso ele tinha que orar, ou então ele também seria vítima daquelas coisas que os homens também são vítimas. Jesus sempre orava. Antes de sair durante o dia para realizar todos os tipos de milagres, ele primeiro se isolava de todos os outros enquanto eles dormiam e orava. Ele se certificou de mergulhar em oração antes de enfrentar qualquer dia. Não é de admirar que, quando ele falava, os demônios gritavam. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eles fugiam. Por quê? Porque ele já havia vencido no lugar secreto da oração e então o poder fluiu naturalmente dele. Há algo especial em uma pessoa que ora. Há um ar que pode ser sentido quando você está perto dela. Não subestime o poder à disposição de quem tem o altar de oração sempre ativo. Essa pessoa pode mudar coisas. A oração muda as coisas, meu amigo e minha amiga. O servo de Deus, Billy Graham, disse certa vez: a verdadeira oração é um modo de vida, não apenas para uso em casos de emergência. Faça disso um hábito e quando surgir a necessidade, você estará em prática. A verdadeira oração deve ser o seu modo de vida. Deve ser sua tábua de salvação. Você deve confiar em seu poder e no tempo de Deus para a mudança. Esses dois andam juntos. Você não pode se recusar a orar enquanto espera que as coisas mudem. Você ora por mudança e então confia no tempo de Deus para que a mudança aconteça. É assim que você coopera com Deus. Frequentemente ignoramos o poder da oração e a tratamos apenas como uma linha de emergência, que na verdade nem sabemos com quem estamos falando, mas só queremos que nos ajudem instantaneamente. Os serviços de emergência são a primeira pessoa em quem pensamos quando há problemas, mas não temos ideia de quem são ou do que são capazes. A maioria de nós apenas ora para que Deus nos ajude ou nos abençoe. E na maioria das vezes, devido às nossas vidas ocupadas, a oração é uma reflexão tardia. Mas por que a oração é tão importante? Na verdade, o que é a oração? A oração para você, filho e filha de Deus, é a forma como você se comunica com Deus. Assim como uma criança fala e ouve seus pais, Deus nos deu a bênção da oração para conversar com Ele. Da mesma forma, a maneira como você conversa com seus pais depende de muitos fatores. Seu relacionamento com eles, como você se sente no momento, o que você está passando, o que você precisa e assim por diante. É o mesmo com todos os filhos de Deus. Em outras palavras, a conversa de cada pessoa com Deus é diferente, mas nenhuma delas é insignificante. Deus trata todos com uma atenção especial. Veja, porque Deus entende que a comunicação é o aspecto mais fundamental de um relacionamento, Ele nos convida a orar em todos os momentos. Portanto, a oração é uma forma de comunicação com Deus que nos conecta a Ele em nível pessoal. Isso significa que quanto mais você se dedicar a falar com Ele em oração, mais íntimo você se tornará dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: Orai sem cessar. Orar a Deus é simples. Você precisa apenas falar com Ele com toda honestidade e sinceridade. A palavra de Deus é clara sobre como devemos orar. Ela diz para crermos em Deus, chegarmos até Ele e então falar com Ele sobre o que está em nosso coração. É muito simples. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis,
passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Em outra passagem, também em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outro grande pregador um dia disse, quando você trabalha, quem trabalha é você, mas quando você ora, quem trabalha é Deus. Se você observar todos os versículos da Bíblia, verá como a oração muda instantaneamente o foco de você e de sua situação para Deus. Isso ocorre porque quando você ora a Deus sobre qualquer coisa, já não é mais você contra aquela questão, mas sim Deus. Essa mensagem é para te encorajar a confiar no poder e na eficácia da oração, meu amigo e minha amiga. Existe alguma coisa pela qual você precisa de Deus em sua vida nesse momento? E aquela questão em que você realmente precisa de uma mudança? Deus pode trazer uma mudança em sua vida se você pedir a Ele. Lembre que Jesus nos disse que quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta se abre. Através da oração, podemos pedir porque Deus diz que podemos. Através da oração, sabemos qual é a vontade de Deus para nós, pois oramos de acordo com a sua palavra. Através da oração, sabemos que não estamos sozinhos e que temos um Pai que não apenas nos ouve, mas também tem prazer em responder às nossas orações. Alguém pode estar dizendo, mas e se eu estiver orando e parecer que nada está acontecendo? E se eu sentir que minha oração não vai a lugar algum? Bem, você é filho ou filha de Deus. Devo lembrar que você não deve confiar em seus sentimentos, mas deve andar pela fé. A Bíblia diz que o justo, o cristão verdadeiro, viverá pela fé e não pelos sentimentos. Por quê? Porque sentimentos são instáveis. Hoje você pode estar feliz e sentir que Deus está com você, ouvindo e respondendo às suas orações porque tudo parece estar bem. E amanhã, se as coisas não estiverem tão boas e você se sentir mal porque tudo está fora de controle, você acha que Deus não está ouvindo ou te respondendo. Nossos sentimentos são baseados principalmente no que pensamos e no que está acontecendo em nossas vidas. No entanto, a fé se baseia apenas em quem Deus é e no que Ele disse sobre nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é fé. Ela não se baseia em nossos sentimentos, emoções ou nas opiniões dos outros, mas em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E Deus pode mudar as coisas em sua vida agora mesmo. Você precisa crer no poder da oração e confiar que, ao orar, Deus agirá no momento certo. Sim, existe um momento certo para tudo. A Bíblia nos diz que Deus torna tudo lindo em seu próprio tempo. Isso significa que nem todo momento é adequado para tudo. O tempo que leva para plantar uma árvore não é o mesmo tempo que leva para ela crescer e dar frutos. Uma árvore plantada a tempo pode fornecer sombra e frutos para as gerações futuras, e um projeto, que é planejado e executado com cuidado, pode ser bem-sucedido e duradouro. Ambos são coisas valiosas, mas cada um deve ter o seu tempo. Então, o fato de nada parecer estar acontecendo agora, mesmo que você esteja orando, não deveria te desanimar. Se você é um filho de Deus, obedece a sua palavra, serve e vive em santidade e verdade. Confie no tempo dele para a mudança e espere. Sua mudança virá. A Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículo 14, mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Este era um homem que havia perdido seus filhos e todos os seus bens em um dia. Nem sua esposa o ajudava mais. Ela disse a ele que apenas amaldiçoasse a Deus e morresse. Todos os amigos de Jó o condenaram, porque segundo eles ninguém poderia enfrentar tal crise, exceto se Deus os estivesse punindo por um delito. Quem poderia precisar mais de uma mudança do que este homem chamado Jó? Mesmo assim, Jó confiou em Deus para a mudança. Ele não apenas ficou sentado esperando acontecer, ele não ficou parado enquanto apenas acreditava em Deus. Não, ele usou esse tempo para continuar falando com Deus em oração. Se você ler o livro de Jó, notará como ele abriu seu coração diante de Deus. Ele externou suas frustrações, ele questionou. Muitas vezes pensamos que a oração deve seguir uma rotina especial e soar muito certinha. Isso torna a oração ineficiente,
no momento em que estamos realmente passando por algo difícil. Mesmo assim, Deus quer te ouvir. Ele disse em Isaías capítulo 41, versículo 21: Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o Rei de Jacó. Deus não está dizendo que você deveria vir e reclamar para depois sair da mesma maneira. Ele está dizendo que, em vez de guardar essas coisas e deixar que se transformem em tristeza e dores que drenam sua vida, você deve crer para compartilhar seus problemas com Ele. Veja, cada vez que oramos de coração, Deus vê além de nossas palavras. Ele ama quando nos apresentamos vulneráveis diante dele. A verdade é que Ele nos vê, nossos pontos fortes e pontos fracos, e Ele prova nossa humildade ao esperar para ver se chegamos em força ou em fraqueza. Muitos crentes não recebem nada de Deus porque dependem muito de si mesmos. Eles não oram porque precisam de Deus, não. Eles oram como uma obrigação, meio que apenas para comunicar a Deus o que eles já decidiram fazer. Mas quando você se aproxima de Deus com confiança, você pode crer que sua oração chegará até Ele. Você pode confiar que, assim como as sementes, suas orações estão sendo plantadas e no momento certo sua mudança chegará. Se você está cansado e sente que deveria desistir, peça ao Senhor forças para continuar firme. Pode não ser fácil ou agradável, mas não pare de orar. Não deixe de crer no poder da oração. O Salmo 73, versículo 26 diz: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para concluir, quero dizer que a oração estabelece o plano de Deus e torna o elo entre a sua vontade e a sua realização na terra. Coisas incríveis acontecem e temos o privilégio de sermos canais de oração do Espírito Santo. Suas orações não são desperdiçadas, meu amigo e minha amiga. Seu tempo virá. Não dê ouvidos a quem diz que você está perdendo tempo orando e esperando em Deus. Elimine as distrações e ore novamente. Quanto mais orar, mais você se elevará no Espírito. Quanto mais se eleva no Espírito, mais você poderá obter as coisas que Deus tem preparado para você.